Se você curte filmes, séries, animes e animações em geral, embarque na aventura do Pod Meu Nerd. E aí, gurizada, tudo bom com vocês ou não? A gente está começando mais um episódio do Pod Meu Nerd. E aqui na bancada, Eliezer. E aí, pessoal, seja bem-vindo aí a mais um episódio. E fiquem à vontade, prepare suas mentes, porque nós vamos falar de coisas muito importantes, hein? Fiquem alerta. E hoje a gente vai falar da continuação de uma animação. Qual que é a animação, Eliezer? O Mestre... Não. Os Mestres do Universo, parte 2. Mestres do Universo, isso. Mestres do Universo salvando o Eterna. A gente vai continuar dessa vez falando da parte 2. Pra quem não sabe, a gente fez episódio aí da parte 1. Quem quiser escuta, é o nosso episódio 20, que a gente fez aí um excelente episódio. Quem quiser escutem, tá? Pra quem quiser se situar, como que essa animação continua, os eventos e tudo, como que esses eventos chegaram até essa parte 2, que é uma continuação que... E aí, Eliezer, você gostou, não? Surpreendeu? Conseguiu fechar um arco aí? O que você achou? Cara, diferente da parte 1, essa parte 2 é aquela famosa parte que você não espera nada e por isso você não levanta um hype, e por não levantar hype, às vezes você se surpreende. Eu me surpreendi, pelo menos no último episódio. Me surpreendi, sim. Bom, eu acredito que esse arco não é finalizado por causa da última cena, mas isso aí a gente vai debater durante o episódio. Se você não conhece nós aí, e caiu de paraquedas neste podcast, você acha nós aí nas principais plataformas de podcast: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Rádio Public, entre outras. E aí, Eliezer, preparado ou não pra gente destrinchar e falar um pouquinho dessa parte 2? Tô preparadíssimo. Tô como eu mesmo falo pra você, tô com fogo na boca, cara. É fogo de dragão pra falar desse episódio, dessa série aí. Vamos pro episódio então, hein? Para iniciar esse bloco sem spoilers, tudo que a gente já falou sobre a dublagem, o que é animação, que ela continua os eventos da animação antiga, todas essas informações que abrem a animação da parte 1 e tudo, a gente já falou lá no episódio 20. Então, quem quiser, escutem lá, procurem lá o episódio 20, que eu vou deixar anexado aqui na descrição do episódio. Mas e aí, Eliezer, para a continuação da parte 1, finalizando um arco aí, que pra mim não finalizou esse arco, mas assim, conseguiu ter um desenvolvimento mais pra Maligna, pra Tila, fechando o arco aí do He-Man, tudo. Como é que você acha que a parte 2 terminou? O que você achou desse final de arco, que eu acredito que não terminou, porque vão vir mais coisas aí pela frente, só por causa da última cena, mas... que você achou? Você gostou que manteve a mesma pegada? Você manteve que conseguiu desenvolver mais a parte de He-Man, Tila, o Maligna, Esqueleto? Comenta aí, sem spoilers, tá? Então, cara, eu achei que o desenrolar dessa parte 2 aí foi melhor que a primeira temporada. Até porque aquela famosa história que a gente vai sem expectativa nenhuma e de repente você pode se surpreender, e foi o que aconteceu comigo, né? Eu tava esperando nada dessa segunda temporada por causa da primeira. Eu nunca vi um elogio sequer da primeira parte, exatamente porque todo mundo se sentiu enganado, né? Mas nessa parte 2 aí, praticamente teve uma reviravolta, porque as pessoas assistem sem esperar nada e de repente
tem alguma coisa que impressiona, né? Mas gostei do desenrolar, gostei da forma que eles trataram cada personagem, né? Cada personagem ganhou sua devida importância e as coisas começaram a se encaixar como um quebra-cabeça, né? Parou de ser aquela coisa meio que nada a ver e passou a ser uma coisa mais, como diz, né? Bem mais elaborada. Então, essa parte me surpreendeu. É o que a gente fala que o pessoal que a gente, eu acho que a gente até comentou na parte 1, que o pessoal fala assim, foi muita lacração, né? Porque não teve He-Man e tal. É igual que a gente comentou, que a gente não vai que a gente não vai comentar novamente, né? Que o nome do título não se chama He-Man e os Mestres do Universo. A parte 1 teve seus problemas que a gente já comentou. E o que eu achei assim nessa parte 2, eu curti pra caramba o desenvolvimento, maligna, surpreendente. Eu gostei do background que deram assim pra ela. Por que ela se tornou uma aliada do Esqueleto, explorou mais assim, por que ela se tornou essa aliada. Deu uma reviravolta principalmente pra Teela e tal. Eu gostei assim desse desenvolvimento da Teela, a surpresa que ela teve. Mas tiveram partes que eu achei muita previsibilidade de roteiro, que daria para desenvolver um pouquinho mais como que esses arcos se desenvolveram. Que tem uma parte ali que eu não vou dar spoilers, que eles estão passando perrengue, mas tipo assim, eles resolvem rapidão. Isso que eu não gostei muito assim. Mas de resto eu achei que deu uma reviravolta pra caramba. Eu achei assim que a série mesmo, ela conseguiu, eu vou falar assim, deu uma elevada, mas ao mesmo tempo conseguiu se manter no mesmo padrão. Não sei se você conseguiu entender. Não, eu entendo e concordo. A única coisa é que eu acredito que isso só aconteceu, né? Essa questão aí da série, ela se desenvolver melhor, ela ter um foco um pouco mais no He-Man ou nos mestres do universo em si, né, de todos eles. Eu acho que desenvolveu melhor exatamente por causa das críticas da primeira temporada, porque eu acho que foi retirado aquilo tudo que o povo estava criticando, né, tudo. Eu acho que a lacração geral, né, pelo menos a maioria da lacração foi retirada, né, e eu achei isso bacana. Não tenho motivo de falar que, de novo, a série começou a lacrar, começou a fazer coisa que não era para fazer e tal. Não, ela retirou, né? E ela conseguiu manter um background nos personagens voltado àquilo que a gente queria dos personagens, que é saber como que seria o desenrolar de cada personagem, né? E depois no bloco com spoiler eu vou lançar uns comentários meme aí, porque tem umas coisas que eu achei bem engraçada, mas vamos deixar para a hora dos spoilers. Mas no tocante total, a série conseguiu dar uma surpreendida, principalmente no último episódio, que também não vou falar, mas que foi bastante satisfatório. Bom, no episódio anterior, do episódio 20, né? Eu lembro que a gente ficou naquela pergunta, tá, mas por que daquelas regras? E quem definiu as regras? E aí eu achei que essa parte 2, ela explicou, entendeu? Sobre isso mesmo, que não vou dar spoilers, mas que tem uma força maior do que além daquela, entre aspas, regras do Grayskull. Não sei se você conseguiu entender. Não, eu entendi. Claro que... Bom, existe uma força muito maior do que, né, a que a gente conseguiu ver, né? Tipo, tem algumas explicações que eles mostram lá nos seus background que, né, consegue explicar muita coisa que a gente antes não sabia. Mas, né, quando a gente falar um pouquinho lá no bloco com mais spoiler assim, a gente consegue explicar um pouco melhor sobre essas partes para as pessoas. Mas sim, cara, melhorou bastante as explicações, as dúvidas que a gente tinha.
Claro que não retira muita crítica que a gente fez da primeira temporada. Não retira, mas essa série ela adiciona, né? Fazer um comentário aqui só à parte, mas para as pessoas entenderem. O meu pai começou a assistir a partir da segunda temporada. Pergunta se ele achou ruim, pergunta se ele achou alguma coisa negativa. Não achou. Por quê? Porque não tem a... Se tivesse começado... Não achou. Porque se tivesse começado a partir daí, essa segunda parte fosse a primeira temporada, putz, mano, seria outra vibe. Eu acho assim, o Eliezer, que é o seguinte, cara, que eu acho que se ele tivesse começado pela primeira, é que nem eu falo, mano, a gente é fã, né? Eu curto o He-Man, curto esse universo e tal, mas eu não sei, é que nem eu falo, eu acho que pra quem é novo ou pra quem não conhece, pra quem vai assistir a parte 1, é meio que vai ter um pé atrás, mas eu acho que no caso do seu pai, como você falou, eu acho que eles vão gostar. Então, assim, partiram ali pra metade da história, partiram. Mas eu acho que eles vão ter um pequeno incentivo pra assistir a parte 1. Não sei se ele vai querer ter esse incentivo, mas... Não, pô, tem muitos temas que existe exatamente isso. Tem muito tema que começa do meio pro fim e depois eles mostram um flashback mostrando o que aconteceu antes de chegar naquele meio lá, sabe? Um exemplo, né? Vou te dar. Star Wars mesmo. Star Wars começou a partir do filme no 4, no 5 e no 6. Então, o filme começou a partir do 4. Passou muitos anos, fizeram a versão do início, né, de tudo. Parte 1, parte 2, parte 3. E todo mundo assistiu a parte 1, 2 e 3 e gostou. Ou seja, não é porque o evento ele já está lá na frente que ao voltar e mostrar o background de como funciona a história de cada personagem que isso iria estragar. E de fato, se muitas pessoas começarem a assistir a partir da segunda temporada sem assistir a primeira, eu acredito que quando assistir a primeira vai entender tudo. Entendeu? Agora começa a partir da primeira achando que vai assistir um He-Man e ver tudo aquilo lá, aí eu acho que a pessoa vai se frustrar. Que nem todo mundo se frustrou, né? Basicamente quando eu assisti, né? Quando eu dei play assim no primeiro episódio, eu falei, não, calma aí. Aí eu vi o primeiro episódio, porra, tem He-Man. Aí na hora que eu vi, mano... Bom, eu vou dar spoiler pra quem tá ouvindo aí. Se vocês estão ouvindo esse episódio e estão aí e não assistiram a parte 1, então tapem os ouvidos um pouquinho, tá? Que é o seguinte, que quando eu assisti a parte 1, na hora que eu vi que acontece alguma coisa trágica ali do He-Man, eu falei, calma aí. Aí eu falei, cara, eu acho que o teaser fez um negócio de hit, ou deu uma enganada. Aí só depois, assim, que foi como... Eu quando eu comecei a assistir, dei play na parte 1, dei play no primeiro episódio da parte 1. Aí quando mostrou todo o desenvolvimento da Teela e a sua jornada e tudo, pra querer voltar a magia de Grayskull e tal, eu demorei um pouquinho pra gostar da Teela. Só que quando chegou na parte 2, eu aceitei, porque meio que ela preenche, né, ela que preencheu todo o carisma de tela em si da parte 1. O He-Man, se você for ver assim, ele também preenchia, só que ele servia como mais um motivo pra ter a história da Teela, entendeu? Mas nessa parte aí, é meio que eu percebi, nessa parte 2, sem spoiler, eu percebi que os dois ali, eles conseguem dividir um bom tempo de tela, tanto pra Teela, pra Andra e o Príncipe Adam, e entre outros personagens. E principalmente a dinâmica entre Teela, Príncipe Adam / He-Man e a Andra. O que você achou da dinâmica desses três personagens? Não, é isso aí, do jeito que você tá falando, eles dividiram bastante. A única coisa, né, que eu percebi é que foi uma mudança muito drástica essa segunda temporada para a primeira, porque na primeira não teve divisão de tela, teve foco nela, na Teela. Só que na segunda não teve o foco de um personagem só.
Você via que cada episódio focava em um personagem diferente, claro, colocando a Attila e o Príncipe Adams / He-Man como os personagens protagonistas, mas sempre focando em personagens de terceiros, né, de terceira mão, por exemplo, como a Feiticeira, como o próprio Esqueleto, como o pai, né, A Maligna, né? O pai não, eu ia falar um negócio que é spoiler, mas como aquele guerreiro que na primeira temporada tinha um bigodão e agora tá... A Maligna também, né? A Maligna, aquele velho lá que era bigodão e agora é barbudo. O mentor, né? É o mentor. Enfim, você vê que eles conseguiram dividir para todo mundo uma história legal. Claro que focando na Attila, focando na Feiticeira, focando na Maligna, focando um pouco no Esqueleto e no Príncipe Adams / He-Man. Então, cara, isso que eu gostei pra caramba Eu gostei assim, mas como que a história se dividiu? Eu, assim, quando tem um ponto ali do episódio em que eles começam a focar num dos aliados ali do Esqueleto, porque eu não posso falar porque serão, assim, spoilers, mas, assim, que a gente deu uma pequena pista falando nos comentários, né, agora que você falou e tal, mas isso aí a gente vai aprofundar lá com o bloco de spoilers, mas eles dão uma profundidade e eles conseguem construir um background, por que ocorreu para esses eventos acontecerem, por que ocorreu essa virada, assim, de jogo. Mas eu confesso, Eliezer, que no início eu falo que teve muita de previsibilidade do roteiro. Um exemplo, tem uma parte ali, que eu não vou dar spoilers, mas que os personagens começam passando perrengue, mas eles conseguem solucionar esse pequeno perrengue, sabe? Entendeu? Que eu não posso dar spoilers em si, que a gente vai aprofundar mais pra frente. Então essas coisinhas rápidas que poderia estar desenvolvendo um pouquinho melhor, eu acho que isso tira um pouco da nossa nota final. Mas não sei se você acha isso, que teve essa previsibilidade de roteiro em algumas coisas assim, em soluções rápidas. O que você acha? Digamos assim, né, que você sabe que eu sou bastante crítico, né, e você também é bastante crítico, mas quanto a isso, como você mesmo faz, né, você mesmo fala, quanto a isso eu passo um pano aí, porque eu prefiro uma previsibilidade de roteiro do que uma lacração, sabe? Tipo, eu prefiro uma solução rápida para ter uma continuidade em algo que é mais importante, que é mais fora da curva, do que aquele negócio de focar em algo que não é necessário, que nem foi na primeira temporada. Que não é que eu falo mal da primeira temporada, que ninguém deva assistir. Inclusive, olha que legal, a partir dessa temporada aí, da segunda temporada, ou seja, da segunda parte dos Mestres do Universo, você pode assistir a primeira de boa, porque você não vai achar ruim. Agora, se você começa a assistir a primeira de boa e ver tudo o que aconteceu, vixe, rapaz. Às vezes você dropa a série e não assiste essa segunda parte exatamente porque dropou por causa da primeira. Aí você perde, né, a vontade de querer tá assistindo essa segunda parte. Muita gente não vai ver, isso aí é certeza. Muita gente tá frustrada, não vai querer ver. Mas se todo mundo começar a falar, que nem a gente, né, de dar um incentivo para a pessoa ver, eu acredito que as pessoas possam sim, né, querer dar uma acompanhada nessa segunda parte. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai desenrolar durante o tempo aí. Pode, meu nerd, é incentivo, hein? Você que não gostou da primeira parte, vai lá, assista. Dá uma chance, pelo menos, na segunda parte, né, Eliezer? Dá pelo menos uma chance aí que a série merece, né? Com certeza. Se a pessoa assistir a segunda parte e ter a mesma impressão que nós temos, eu acredito que a pessoa vai gostar. Agora, o problema é se a pessoa assiste e já ativa a crítica, já ativa aquele seu eu interior que
vai estar dizendo para ela que não vai gostar e não importa o que a proposta apresente, ela não vai curtir, não vai gostar. Se você ativar esse seu eu interior crítico, infelizmente, né, você não está aberto para uma nova oportunidade de assistir uma coisa diferente. Mas se você se abrir para querer gostar ou não de acordo com o conteúdo que eles vão passar, pronto. Você vai curtir e a gente incentiva porque a gente curtiu. Então, se a gente curtiu e a gente é crítico, hein? Todo mundo sabe, quem escutar os nossos podcasts, a gente vai sempre criticar o que a gente achar que é errado. Não, a gente não passa pano no que é errado. A gente só passa pano, às vezes, em um gostinho pessoal, mas não no que é errado. Nós não critica, nós pondera. Ponderar é a gente... Nós não critica, nós pondera. Ponderar é a gente tá pegando leve assim, né? Só pra não falar uma coisa mais pesada, mas... é isso aí. Bom, vamos para o bloco de spoilers agora, porque se você não assistiu a animação, vai lá, assiste, tá? Que são 5 episódios, você acaba rapidão. E aí, Eliezer, preparado pra gente ir pros spoilers ou não? Preparadíssimo. Simbora. Lembrando, se você não assistiu, pausa esse episódio, vai lá, assiste, depois você volta. Roda aí o código Morse de spoilers. Bom, a gente vai começar pelos arcos aqui. Tudo começa, a gente sabe que a parte 2 começa depois que o He-Man toma a facada, né? Ou aquela lançada no bucho, né? E aí eles estão tentando ali tretar com o esqueleto, depois que o esqueleto tá transformado. Mas depois que a feiticeira ela se mata, tentando levar a Tila para outro canto, eu acho, Eliezer, que naquela parte ali em que a Tila tá tendo acesso à magia e ela consegue curar o He-Man pela magia, Eliezer, eu achei que poderia, tipo assim, desenvolver um arco daquela conexão dela com a magia, para depois sim ela aceitar. O que você acha? Você tá querendo dizer que você acha que foi rápido demais, é isso? Isso, o que eu achei muito assim, um exemplo, o He-Man tá ferido ali, certo? O Príncipe Adam. Eu falo que foi rápido dela, um exemplo, quando a feiticeira teleporta ela, e ela meio que, entre aspas, tem um contato rápido, eu achei que naquele momento foi rápido assim, sabe? Não ter uma pequena disputa ideológica dela se lamentando devido a não conseguir acessar a magia. E aí, poderia, tipo assim, ter desenvolvido um draminha ali, mas eu achei assim que foi rápido, né? Dela conseguir meio que do nada ter conexão com a magia e tudo. Mas eu acho que é devido à parte 1, quando ela tem aquele contato ali com aquele medo ali, essas coisas assim, tudo só depois que ela meio consegue do nada conectar com a magia. Não sei se você achou isso. Bom, uma coisa eu achei foi que ela não tava pensando muito, sabe? Tipo, ela não tava assim raciocinando os efeitos colaterais que ela poderia estar sofrendo. Ela estava, entre aspas, assim, corajosa. Eu vi que ela estava bem corajosa, que ela estava meio que... Quando a feiticeira fala para ela, olha, você tem que desapegar das coisas para você, né, adquirir a magia e tal, e você vai ter que ficar aqui para sempre e tal. Aí eu percebi que ela não tava muito se importando com isso. Tipo, ela, beleza, é só isso. Ah, então tranquilo, já não tenho muita perspectiva ou alguma coisa assim, porque ela já era meio amargurada com esse mundo, né? Na primeira temporada mostra o quão dramático foi a aceitação sobre tudo que ela tinha, né? Ela aceitava muito devagar, já que ela não aceitava, então, né? Essa missão aí, como era uma coisa boa, ela já aceitou rápido. Eu acho que por isso que não teve um drama. Ela já passou por esse drama na primeira temporada, entendeu? Eu acredito nisso. Acredito nisso. Sim, quando ela tem aquela disputa de medo e tal, com aquele espírito ali acho que é de Subterna, isso, Subterna, que eu acho que ali foi o que a gente chama de acender o pavio ali da magia, que ela conseguiu, entre aspas,
ter o acesso de forma imediata. Mas, ô Eliezer, o que você achou daquele He-Man Hulk lá, hein? Todo irracional. Então, eu lembro que a gente tava falando que ia ter o comentário meme. Comentário meme é o He-Man Hulk, cara. Exatamente. O He-Man Hulk. O He-Man Hulk é aquele He-Man que fala assim, ó. He-Man esmaga. He-Man esmaga, fi, com a espada. Não, com a mão, né? Que não tinha espada. Eu achei que, cara, eu achei que o He-Man ia falar isso, mano. No momento que ele ia se transformar assim, ia falar assim, He-Man smash, né? No inglês, o He-Man esmaga, né? Não, iria ser muito foda. Eu ia falar, rapaz, eu acho que ali pegou de Vingadores ali e tal, não sei. É, os caras meio que fizeram uma coisa meio diferente. Eu não vou falar porque eu gostei, e também não vou falar que eu não gostei, né, tal. É meio diferente, eu não esperava por uma coisa dessa aí. Eu só sei que, assim, cara, o He-Man conseguir invocar sem a espada e ganhar toda aquela força bruta, eu achei que foi um pouco de exagero. Eu achei que foi um pouco de... que o He-Man sempre pôde invocar, né? Ele falou que a espada era só um recipiente para conter a magia, para não deixar ele doido. Só que, não sei, cara, eu achei meio que exagerado, entendeu? Porque eu vejo assim, se o He-Man ele utiliza aquela espada para conduzir toda a magia do universo, né, que de acordo a perspectiva dele, ele não era pra ficar doidão, cara. Eu acho que ele deveria no máximo aí ficar com algumas frustrações, querer matar todo mundo, mas não daquela forma Hulk, sabe? Não daquela forma meio que ele tá consciente, mas ao mesmo tempo ele não sabe o que tá fazendo. Não sei, cara. Eu achei meio forçado isso aí. Mas Eu penso assim, um pouquinho diferente, cara. Quando é explicado ali que é o seguinte, ele até fala, mas eu queria ver, se os poderes foram revelados pra mim, né? Eu queria ver como é que seria eu invocar o poder de Grayskull sem espada. Então, foi falado que a espada, além de ela, entre aspas, ter o acesso, mas ela serve, digamos que, para controle do usuário. Um exemplo. A espada serve... Eu vou falar assim que a espada ela serve como se fosse o Mjolnir do Thor, sabe? Até que tem uma parte ali no Thor Ragnarok que o Odin pergunta assim... você é Thor, deus do martelo? Aí o Thor, como assim? Não, mas o seu poder vai muito além. O Mjolnir, ele serve é uma ferramenta apenas para te controlar, focá-lo, entendeu? Então a espada eu vejo que funciona mais ou menos como o Mjolnir do Thor. Entre aspas, controlar o poder e meio que direcionar o poder para onde que ele tem que servir. Agora sim, o que me deu para entender é que o He-Man, como que ele foi falado que ele é humano, né? Por causa dos pais dele e tudo, eu acho que ele não usa poderes mágicos. E sim, todo o poder que ele, entre aspas, descarrega e tal, é na força bruta. Não sei se você achou isso. então, cara, mas é meio confuso isso aí, sabe? Tipo, é meio confuso, porque quando o esqueleto ele tem acesso ao poder, ele invoca por causa da espada, certo? Ele invocou lá porque ele adquiriu a espada e aí, né, pelos poderes de Grayskull, ele conseguiu adquirir a força. E o He-Man não precisa dessa espada. Aí eu fico pensando aqui, isso significa que a espada meio que... Será que o esqueleto também não conseguiria invocar sem a espada, cara? Porque é meio confuso, sabe? É meio confuso. Pra que a espada? Porque assim... Eliezer, ó, eu vou... É que assim, como que eu vou te falar, ó?
Não, como que eu vou te falar? É o seguinte, mano. É assim. Quando o Príncipe Adam, a gente sabe que o início da animação antiga fala assim, segredos da magia me foram revelados, e aí eu levantei minha espada e eu gritei pelos poderes de Grayskull. Tem um ponto ali que ele questiona, que ele fala assim, do que adiantaria se meus poderes fossem revelados? Eu queria saber como que eu sou a faísca, porque ele que teve a magia, a feiticeira foi lá e revelou os poderes assim para ele, como que ele teve o acesso. Então ele queria saber assim, como que funcionaria o poder de modo puro, sem precisar de uma ferramenta, sem precisar da espada. Então, eu acho que ele já ou seja, ele já tinha um acesso ao poder. Então, todo campeão quando tem um acesso ao poder, é meio que assim, o He-Man, como Príncipe Adam, ele não tem poder nenhum. E agora você pega o esqueleto. O esqueleto ele tem acesso à magia, mas entre aspas ele não tem, digamos assim, como que eu vou falar assim? Ele não é permitido de uma determinada forma, ele usa meio que escondido, entendeu? Ele é um bom usuário da magia, mas ele usa pro mal, já o He-Man não, entendeu? Eu enxergo dessa forma. Não, Jonathan, quanto a isso tudo bem, mas o problema, aquilo que eu falo que traz uma dúvida é o seguinte, se o He-Man consegue invocar os poderes de Grayskull sem essa espada dele, por que que a feiticeira e o esqueleto precisa da espada? É isso que eu tô querendo dizer. Tipo, você não percebe que a espada deu muito poder para os dois, né? Vai chegar nessa parte ainda da feiticeira. Da feiticeira não, da maligna. Mas vai chegar nessa parte aí que a maligna consegue também a força. E o esqueleto também. E eles ficam muito poderosos. Se é só uma faísca, como que eles vão ficar muito poderosos, sendo que aquele poder deveria ser apenas, digamos assim, deveria ser mais para o He-Man. Então eu fiquei meio confuso sobre isso, porque foi muito bem dividido para uma pessoa que não precisa ter espada. É bem simples assim. O que eu achei que foi muito bem dividido esse poder, sendo que não precisava. Como que eu vou falar isso aí pra você? Eu falo que a espada, ela é meio que ela serve um condutor a mais, entendeu? Tipo assim, ela serve como um condutor. Ela fala assim, ela serve como um condutor, sabe? Ela serve como um condutor que serve pra conduzir energia. Então assim, quem tem os poderes revelados, ou, entre aspas, sabe dos segredos, a espada vai saber controlar, meio que assim, a espada vai conduzir ou saber meio que equilibrar os poderes e direcioná-los. Agora um exemplo, quem não tem esses segredos, né, que é o que é citado na série, que é o poder de Zoar, a entidade, vai ter o poder da espada, da condução, mas não vai saber controlar, digamos assim, ou ter o acesso à essência do poder, sabe? O que eu enxergo é mais ou menos isso. Então, pode ser isso aí também, porque, por exemplo, quando o He-Man não consegue controlar o poder dele, não o poder dele, o poder que vem pra ele, e ele vira lá o He-Man Hulk, ou o Hulkman, né, para falar um trocadilho melhor, ele vira o Hulkman. Quando o He-Man vira o Príncipe Adams barra He-Man vira o Hulkman, ele meio que recebeu uma energia, só que ele não tinha a espada para controlar essa energia. Então, na verdade, eu acho que a espada ela não serve apenas como um recipiente de controlar o poder em si, mas ela também serve como um recipiente que controla o usuário, que faz com que o usuário não perca a cabeça com tanta força, com tanta energia que o universo estava distribuindo para eles. Mas aí vem aquela incógnita, né? Se o He-Man conseguiu invocar essa energia aí, eu acredito que alguns demais conseguiria também. Não sei se a espada funcionar como para-raio, né? Que só se a pessoa gritar tendo ela, não importa quem grite, aí vai conseguir controlar, mas eu acho que não. Eu acho que não é qualquer pessoa que pode controlar essa espada aí, não. Então, eu acho que não, por causa que é aquele negócio que não é nem por causa dos heróis, é que quando o Príncipe Adam... quando que o Príncipe Adam ele já explica meio que assim, os poderes me foram
revelados, então significa assim, quando a feiticeira escolhe o campeão, ela mostra como que é a essência do poder para o campeão ter acesso e ele se transformar. Então, aí meio que a espada vai servir só como um condutor para ele ter o acesso a essa força. Então, se os outros não teve os segredos do poder revelado, então eu acho que eles não conseguiriam acessar sem a espada. Então, que até o mentor comenta eu acho que é com o esqueleto. Entendeu? É como se fosse assim, é digno de tal coisa, sabe? Para ter o segredo e o acesso à essência do poder. Eu acredito que funciona nisso. Bom, essa parte aí fica em aberto essa incógnita, né? O He-Man Hulk barra... como é que se fala? Despertar sem espada. Despertar sem magia. Enfim, né? Fica em aberto. Depois a gente vai ver aí o comentário do pessoal. Vamos ver se alguém faz algum comentário diferente do nosso, mas ficou meio que uma incógnita isso aí. Mas eu queria saber de você, Elias. Assim, depois que a gente descobre todo esse arco que o He-Man ele descobre os poderes, né? E teve lá que a Teela consegue teletransportar todo mundo e tudo. Eu queria saber, você gostou desse desenvolvimento de background da Maligna, dela tentando ser a manda-chuva do poder? Eu curti esse desenvolvimento dela. Eu achei que não foi lacração, como que tem vários comentários citando aí e tal, mas eu achei que não foi lacração. Desse negócio da Teela da Maligna ser usada pelo esqueleto e tal. Eu achei que conseguiu ter um desenvolvimento da hora na personagem. O que você achou? Não, pô, quanto a isso aí, tranquilo. Porque assim, ó, como uma pessoa que tá assistindo, um espectador, né, sem julgar a obra, eu tô vendo mais ou menos o que tá acontecendo e o que estava acontecendo, né? Foi mostrado lá o passado da Maligna. E dentro desse passado mostrou quem foi o salvador dela. Se ela aceitou sair daquela vida de miséria e ir junto com ele, isso aí foi uma escolha dela. Ela escolheu fazer isso aí. Só que, entre aspas, ele salvou ela, certo? E depois, né, foi mencionado que ele estava usando ela. Cara, não é lacração. Ele sempre fez isso com ela, cara. Independente se ela foi salva, independente se ela estava no esgoto, independente se ela é mulher ou não, ele sempre fez isso com ela. Não é uma coisa que aconteceu exatamente agora que a gente está escutando, né? Essa nova versão aí do esqueleto da Maligna. Não, o esqueleto ele não controla só ela, ele controla todo mundo, todos os subordinados. Ele se considera um rei. Claro que esse background pesou pro lado dela. Pesou porque tá contando um pouco da história dela. Mas você acha que o esqueleto não fazia isso com os demais? Você acha que não fazia isso com aqueles monstros, com o exército dele, com os demais? Fazia isso com todo mundo, filho. Não é porque ela é mulher que ele fez isso. Ele fez isso porque ele quer todo o poder. Então, quem tá abaixo dele, né? Falar na verdade, você for ver o esqueleto, ele fazia com todo mundo. Então... Todo mundo. Então não teve lacração com ela. Se ele lacrava com todo mundo. Lacrava com homem, lacrava com esses animais, né? Digamos assim, essa fusão de animal aí. Mas eu acho, cara, que foi legal quando o esqueleto assim transforma a Maligna nova, entre aspas, feiticeira, né? Na hora que o esqueleto revela isso aí pra ela, mano, aí corta lá a parte ali do Homem-Fera, né? Conversando com ela, não, você tem que saber jogar as ideias no esqueleto e tal. Eu falo, cara, se o Homem-Fera fosse melhor amigo, cara, se a Maligna vencesse tudo, cara, eu falo que a Maligna tinha que dar algum cargo de importância pra aquele Homem-Fera. Não sei se você acha isso. Não, pô, ela
Acho que ela deu. Depois, né? Claro. Mas ela deu sim. Ah, tá. Transformou o Homem-Fera no quadrúpede, animal quadrúpede guerreiro. Ou o cargo de importância aí. Não, mano, nada contra. Mas assim, eu curti a aparência, tá? Eu achei ele foda. Foi ele que queria, né? Foi ele que queria, né? Foi ele que pediu pra ele ganhar mais força, né? Porque, querendo ou querendo, ele tinha uma força meio que limitada como um Homem-Fera. Tanto que ele não vencia ninguém, cara. Esse Homem-Fera aí é um cara que é pior que o Esqueleto com o He-Man. Ele nem aparecia. Ele é um Milton do Esquadrão Suicida, o Homem-Fera. Ninguém percebeu ele. É aquele personagem assim, que ele é tão figurante, mas tipo assim, ele foi aquele figurante que você se importou com ele. É tipo isso. Eu falei, caraca, mano. Na hora que eu vi ele jogando as ideias na maligna, eu falei, falei, não, calma aí. Não. Calma aí. Ô Maligno, se você fosse campeão, velho, não transformava o cara em animal guerreiro. Sei lá, botava aí como em Game of Thrones, a mão do rei, pô. O Milton merecia mais, hein? Só foi conhecido depois da morte. Pô, mano. Aprende aí com o Mestre dos Universos aí, o DC Comics. Tinha que deixar o Milton lá vivo e aí todo mundo perceber ele em vida, né, mano? Aprende aí, ó. Pega aí o Homem-Fera. Ele na animação antiga era um personagem, entre aspas, secundário meio que sem importância. Aí já nessa os caras deram puta de uma importância aí. Aí chegou a Maligna, transformou ele no animal guerreiro, né? É um modo de falar, mas em si... Pô, ô Maligno, se você vencesse a guerra, daria um cargo, sei lá, mano, fazesse igual Game of Thrones. Desse um cargo de mão do rei pro cara, velho. Não sei se você acharia isso, Eliezer. Não, deveria ser, mas foi tudo em cima da hora, né? Não deu pra ela fazer nada pelo cara. O que você achou do Pacato não sendo mais um gato covarde, e sim ele sendo, entre aspas, o gato corajoso? Cara, eu achei a mesma coisa que eu achei do He-Man, do Príncipe Adam covarde sendo corajoso. Cara, é bizarro e ao mesmo tempo maravilhoso, mano. É meio estranho, mas ao mesmo tempo eu curti, cara. Porque é bizarro, velho. Ah, é bizarro porque é uma mudança muito drástica em personalidade. E uma coisa que eu aprendi com um anime que eu amo, chamado One Piece. Eu faço propaganda sempre desse anime. Mas uma coisa que eu aprendi com ele é que uma vez covarde, você é covarde sempre. Mas, né, eles ganharam aí uma importância, uma coragem aí que antes eles não tinham e que eles passaram a ter, né? Eu curti. Não, cara, na hora que eu vi, mano, o Pacato indo pra cima dos outros, eu falei, porra... Essa foi a melhor uma das melhores reviravoltas, hein? Essa foi uma virada de jogo surpreendente. Não é à toa que o Príncipe Adam chega assim... O Príncipe Adam fala assim, tá, mas quem te salvou? Não. Aí um fala, não, foi a Tila. Ah, não, mas quem começou? Não, foi o Pacato, ele teve coragem e tal. Eu falei, olha... Eu acho que ele nem precisava daquela magia do He-Man pra se tornar um gato guerreiro. Era só ele fazer uns treinamentos ali e pronto. Já viraria naquele gato montanha muito louco do He-Man. Pois é. O Pacato, cara, o dublador eu curti, mas ele parecia uma pessoa familiar. Você sabe quem é esse cara? O Seu Peru. Quer dizer... Sir Guilherme Briggs dublando, né? Não, o seu Peru lá. Não, mas é o Guilherme Briggs dublando. Ele imitando o Orlando... Não é o Orlando Drummond. E sim, é o Guilherme Briggs imitando o Orlando Drummond num Pacato, entendeu? Claro, o Seu Peru morreu, mas é isso que eu tô querendo dizer. Ficou da hora, mano. Não, sim, ficou massa. Cara, eu achei sensacional, cara. Não é à toa que o Briggs, eu acho que ele teve permissão do Drummond. Alguma coisa assim. Entendeu? Mas é sério, Eliezer. O que você achou daquela cena ali da Maligna falando assim pro Esqueleto? Ó,
retorna o poder de volta pra você ter um momento assim melhor comigo e tal, e jogando as ideias, né? Melhor é a comparação que a Maligna fala assim, mas o negócio lá de 12 espadas tentando, não, mas não é essa espada, aí pega a espada de volta. Eu achei aquela cena ali meio, tipo assim, a Maligna sentando em cima do, não assim, tipo, sentando no colo do esqueleto e tal, meio que jogando. Poderia fazer um tipo outro charme sim, mas sei lá, meio que levou pro duplo sentido isso aí, não sei. O que você achou? Ah, mano, não tinha muito o que ela fazer, né? Tipo, ela tinha que dar uma de conquistadora, mano. E uma coisa, agora eu achei assim, que se ela conseguiu em poucas palavras encantar o esqueleto com sedução, ela já poderia ter feito isso antes, já poderia ter muito mais importância na obra e não ser apenas uma personagem que é um apoio do esqueleto, que ela sempre foi um apoio, né? O esqueleto sempre foi o bam 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 e ela era praticamente como se fosse uma imediata, né? Um personagem imediato de um capitão, né? Seria mais ou menos como se fosse um braço direito, mas sem a mesma importância. Ela não tinha importância pro cara. Ela conquistou ele muito fácil. Infelizmente, a sedução dela foi muito rápido. Esqueleto, cara, foi muito facinho, mano. Ela deveria ter feito isso antes. Não agora. Mas naquele momento ali do que o esqueleto mostra o negócio ali dos universos e tudo, eu curti pra caramba o desenvolvimento, como funciona e tal, não, eu curti muito assim, mas eu acho que depois desse ponto aí que a Maligna faz esses acontecimentos, e quando tem a ver aquele final, eu acho que a She-Ra, eu acho que ela vai vir só por causa desse evento eu acho que é do encontro ali dos planetas e Eterna, seu centro. O que você acha? Só por causa da cena ali final, eu acho que só por causa desse evento que o esqueleto mostrou, como que é o negócio ali do alinhamento dos planetas e tal, e Eterna ser o centro das coisas, eu acho que She-Ra vem aí, ou não sei. Não sei. Eu não consegui teorizar uma She-Ra nessa parte não, mas talvez é porque eu não olhei por esse lado também, né? Mas sim, cara, é uma coisa meio que em aberto, né? Porque a She-Ra, ela praticamente faz parte do mesmo universo, né? Mas só que ela é como se fosse DC Comics lá, ela tinha uma outra terra. Agora, cara, você falou assim. Mas eu queria saber, Eliezer, qual que é o que você achou da dinâmica entre. O que você achou assim? O que você achou da cena ali do mentor com aquele povo ali? Eu curti, eu achei massa. Tipo assim, o povo, ele tratando do povo e tal, e de repente na batalha contra a Maligna eles se alinham. Eu gostei da dinâmica dos dois, assim. O que você achou? Do mentor? Então. Não sei dizer, cara. Não, achei legal, pô. Achei legal. Ele tem, né, bastante respeito e tal. Mas assim, tipo, eu não tenho muita opinião sobre isso, né, mais a fundo. Eu achei só uma coisa bacana, né? Mas assim, não tem muita opinião assim sobre isso. O que você achou daquele beijo na boca? Cara, eu acho que se essa animação, cara, fosse live action, eu ia falar um selo bizarro ali de qualidade. Cara, mas o princípio do beijo na boca é o lábio, mano. O esqueleto não tem lábio, mano. Ele não pode nem dar selinho, cara. Então, por isso que eu falo que eu ia apelidar selo bizarro de qualidade. Meu, se fosse live action, nossa, iria ser um bizarro muito, muito bizarro mesmo. Eu acho que... eu achei aquele beijo meio forçado da animação. Ela não deveria dar um beijo nele, não. É meio nojento, né, mano? Mas, né, o roteiro quis.
A gente nunca viu isso, então. Mas é sério, Eliezer, o que você achou da transformação da Tila pra feiticeira? Então, cara, vamos lá. Ela passou por um background muito intenso de drama na primeira temporada. E nessa temporada agora, eu achei que meio que ela não estava se importando com mais nada. Quando ela desceu naquelas águas lá, porque ela precisava passar por aquele processo de transformação, e foi imposto uma condição para ela, que uma vez que ela fosse para ser a feiticeira, que ela teria que abrir mão de tudo da vida dela e que ela não poderia largar aquele lugar, tinha que ser feiticeira pelo resto da vida naquele local. Eu achei que ela não estava mais se importando com a vida, porque ela estava muito sem medo. Ela desceu muito assim, sem se importar com nada, sabe? Aquela pessoa que apertou o botão do dane-se o mundo. É isso que vocês querem que eu faça, então eu vou fazer. Mais ou menos assim. E a transformação dela como uma feiticeira eu curti. Claro que, né? Tipo, tem aquelas incógnitas, né? Como que ela é a única feiticeira que tem a liberdade de fazer aquilo que nenhuma outra feiticeira foi capaz de fazer. Aí meio que dá importância demais para esse personagem, para ela poder fazer isso, algo que nenhuma então, das demais. Aí eu lembro quando eu terminei de assistir o episódio. Aliás, eu lembro quando eu terminei de assistir toda a saga, assim, eu fiz uma teoria, ou cheguei numa seguinte conclusão: que a feiticeira é o manto ou alguma responsabilidade, certo? Mas quem escolhe é aquele deus falcão, deus águia, alguma coisa assim, que é o chamado de Zoar, sabe? Aí ele meio que escolhe ou por magia, alguma coisa assim, e que define as regras, entendeu? E aí acontece o seguinte, cara, que meio que é imposto essas regras, e quem se torna feiticeira tem essas regras, e meio que a Tila fez? Ela quebra essas regras. Então, tanto que quando ela fala assim, tem que ser do meu jeito, ela meio que ela não aceita essas regras, e ela aceita sair fora do castelo. Por quê? É meio como se fosse uma tradição que foi passando em geração, só que a Tila foi a única que quebrou. Então eu acho que certeza que ela vai ser a feiticeira agora. Eu acho que isso agora vai ser mudado frente durante as futuras gerações. Então, assim, quando elege uma feiticeira, a entidade Zoar, né, chega para ela, meio que faz uns juramentos, assim, ou escolhe a nova portadora e tal, ou tem os seus sacerdotes, alguma coisa assim, e que ganham acesso ao poder de Zoar, certo? E que Zoar meio que concedem a ela para escolher um campeão. E aí, entre aspas, criou essa regra de não sair do castelo de Grayskull. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Então, eu acredito que seja isso a minha teoria. Um exemplo: as feiticeiras são escolhidas por Zoar, né, aquela entidade falcão e meio águia, para proteger a magia e, entre aspas, eterna se conseguir prosperar. Já a Tila, ela meio que usa magia para salvar todo mundo na última batalha. Agora eu queria fazer uma pergunta, Eliezer. Você gostou da dinâmica entre He-Man e Príncipe Adam e Esqueleto? Cara, gostar, eu gostei. Mas eu achei o Esqueleto muito bonzinho. E eu achei a aceitação do He-Man sobre ele muito fácil. O He-Man praticamente, né, o Príncipe Adams praticamente incentivou todo mundo a curtir o Esqueleto, todo mundo a aceitar o Esqueleto. Seria meio que como a gente é inimigo, mas ao mesmo tempo, por isso que a gente é amigo, né? A gente só é amigo porque é inimigo. Mais ou menos isso, porque
todo mundo tava com o pé atrás no esqueleto e o Príncipe Adams falou, não, mas a gente precisa dele e tal, se a gente quiser vencer, blá blá blá, etc. Ele não demonstrou nenhum tipo de malícia, que ele pode trair depois, tal, nada. Ele não demonstrou nada. Tanto que é exatamente isso que acontece, né? Mas a gente vai chegar nessa parte do spoiler. O melhor é quando... quer dizer, a gente já tá na parte ali que a Tila tá dominando a bagaça inteira, né? Que o He-Man, o Príncipe Adam e o He-Man estão passando um perrengue e tal. Aí eu queria saber... Aí outra pergunta que eu queria saber de você, Eliezer. Você se emocionou na volta do Gorpo, aquele mago atrapalhado? Emocionar não. Eu curti, mas eu já tinha previsão, cara, que ele ia voltar. Que nada, mano, eu já esperava já, fi. Ó, quando ele morreu na primeira temporada, eu já sabia que ele ia voltar, cara. Não é possível aquele mago morrer de uma forma tão ridícula e não voltar, mano. Então, eu já esperava já, fi. É meio que... É a poder da dedução. Eu já sabia que ele ia voltar. Não esperava que dera aquela, entre aspas, nerfada e voltar com uma puta evolução. Então, eu já sabia que ia voltar, fi. Por isso que eu não dei nenhuma suada nos olhos, porque eu já esperava por ele. Mas cara, agora assim, eu sei que o He-Man, na hora que o Gorpo volta, né, ele consegue manipular tudo ali e tal, liberar o caminho pro mentor, pra Tila passar, pra ir pra onde, aquele poço lá e tudo, e manipular todo mundo e tal, né, principalmente quando a Maligna tá querendo dominar. Mas assim, Eliezer, uma parte assim que eu achei muito rápida foi a parte de redenção da Maligna no último episódio. Que tipo, poderia desconstruir um pouquinho. Ou, um exemplo. Eu lembro que quando a Tila, depois que ela se transformou na feiticeira, cara, eu acho que poderia desenvolver mais aquela batalha lá Dragon Ball Z das duas, entendeu? Não sei se você achou isso. Aqueles poderzinhos meio cruzado e tal, voando no ar. Eu falei, opa, eu acho que eu vi isso em Dragon Ball, hein? Ganhar no argumento. Eu não curto muito esse tipo de situação, né? Em que o argumento ele vence sempre. Sempre ou pelo menos na maioria das vezes. Eu acho que a batalha delas poderia ser uma batalha intensa. E na hora que a feiticeira ganhasse a luta da Maligna e ela fosse matar, aí quando a Maligna fosse pra morrer, aí ela ia e não matava. Aí ela ia perguntar por que ela não matou, não acabou com ela, se ela estava disposta a acabar com tudo. Aí ela ia e explicava. Eu acho que ficaria melhor assim, esse tipo de desenrolar, do que do jeito que foi, que toda hora ela soltava a Maligna, mano. Ela tipo... como se diz, né? Eu não vou lutar com você. Aí a Maligna podia trapacear, aí ela ia, desviava da trapaça e depois ia e soltava de novo. Não curti esse negócio de soltar e ganhar no argumento, não. Mas, eu achei que poderia o seguinte, o exemplo, depois que ela é derrotada, eu acho que poderia o seguinte, vamos prender a Maligna, meio que entre aspas, dar uma pena ali de, não sei, uns 5, 6 anos e tal, aí depois sim você daria um time skip, ela voltar com uma pessoa boa. Não um exemplo, a Tila convenceu pra ela, pronto, é uma pessoa boa. Eu achei muito... Então eu falei, pô, cara, daria pra desenvolver mais isso, entendeu? Foi assim, quando eu vi, eu achei isso. Não sei se você achou também. Eu achei muito rápido. Mas ficou meio que parecido com Naruto, né? Quem já assistiu Naruto sabe que tem algumas batalhas que o Naruto não vence na força, ele vence na argumentação, né? Então, né, por exemplo, Naruto contra Nagato. Nagato é o cara que se transformou no Pen. Pô, Naruto venceu o cara no argumento, mano.
Naruto contra Obito. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Pô, o Naruto venceu o Obito no argumento, cara. Ele não venceu na força bruta. Entendeu? Naruto contra Sasuke. Caramba, mano. Venceu de novo no argumento. Então o Naruto meio que... Não, mas o Sasuke foi uma fusão de argumento com luta, né? Mesmo, né? Mas, pô, mano... Esse negócio de argumentação é meio que nerfa o poder total do personagem. Porque eu tava pensando o seguinte: se a feiticeira, né, da Tila é tão poderosa assim, a maligna ela teria que ser derrotada primeiro para depois enxergar a verdade, né? Depois ela enxergar tudo aquilo que na visão ela só viu o início e não viu a continuação da visão. Ela poderia ter feito isso aí depois de derrotada. Ela não foi derrotada, a outra só, tipo... Eu acho que poderia estender mais essa batalha, ou criar um sexto episódio, pra sim mostrar como que é esse negócio da Tila e tal, você mostrar a verdade pra Maligna. Então acho que se tivesse ali um episódio 6, eu acho que fecharia meio que fecharia bem a história. Não sei se você acha isso. Não, fechou legal. Eu gostei do fechamento e tal. Sim, achei muito rápido. Não curto muito vitórias. Não, mas nada supera nada supera depois que todo mundo, depois que a rixa acaba, depois que todo mundo acaba derrotando a Maligna, a Tila e tudo. Aí sim que quando a Maligna fala assim, ó, Esqueleto, o seu propósito de vida é o He-Man, né? Aí quando acaba a briga maior, melhor é o Esqueleto querer enfrentar o He-Man mesmo. Aí que a Maligna esteve correta. Quando, tipo assim, ela tem a jornada de redenção, aí o Esqueleto, você não vai me ignorar, He-Man, você vai ter que travar uma batalha comigo e tudo. E o He-Man, falei, pô, não quero isso aí não quero permanecer batalhando contra você, não. Você achou que era isso? Você achou também que foi isso? Que, tipo assim, pro Esqueleto ter propósito, tinha que ter He-Man. Então, cara, é meio que... Sei lá, mano, eu não consigo, assim, meio que raciocinar o porquê que o Esqueleto precisa ter uma regra de rixa com o He-Man, ou então porquê que o inimigo natural do He-Man é o Esqueleto. Se eu falar uma coisa pra você aqui, é um meio que polêmico, né? Eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui. Mas, vamos lá. O que você achou, né? É meio que trazer pra esse sentido aí, que eu vou chegar nenhuma conclusão aqui. Mas, o que você achou da Maligna quando ela adquiriu o poder do He-Man, né? Através da espada, que ela disse, eu tenho a força, e ela ficou poderosa. A primeira coisa que ela destruiu foi o paraíso. O que você achou disso? É porque assim, porque pelo que deu pra entender, quem tem, entre aspas, acesso à magia consegue destruir tudo, mas não foi destruído. Eu achei que não ficou destruído, mas talvez a terceira temporada explica o que aconteceu com esses eventos. Ou quem sabe, né? A série da She-Ra nesse universo, não sei. Meio que também ficou incógnita, né? Porque assim, a Maligna foi lá e invocou os poderes, certo? Entre aspas, dominou a bagaça inteira, mas ela teve o domínio do caos e do reino dos mortos. Agora, essa parte do paraíso, eu acho que não foi destruída, ou foi destruída uma parte, ou apagado. Mas eu acho que vai ser um trama pra parte 3, ou pra temporada 3. Cara, mas... Bom, eu vou dar minha opinião sobre isso. Porque que eu acho meio que polêmico isso aí. Olha, em primeiro lugar, o paraíso, ele é um lugar bem parecido com a Terra, né, no He-Man, né? Eternia, no caso, no He-Man. É bem parecido, um lugar com o outro. Só que lá mora quem, cara? Os antigos mestres do universo anterior ao He-Man. Fico pensando aqui, se o He-Man sem a espada
é os campeões. Se o He-Man sem a espada conseguia ter toda aquela força, significa que os campeões que estavam naquela Terra no Paraíso deveria no mínimo ter a mesma força que o He-Man, ter a mesma força que o Esqueleto, ter a mesma força que a Maligna. Deveriam ter no mínimo forças equivalentes. Por quê? Porque todos foram conduzidos anteriormente por uma espada. Agora, ela destruiu o paraíso. E é o seguinte, morreu os campeões também, porque mostrou lá os campeões sumindo um por um. Como assim, cara? A Maligna ficou poderosa, mas ela ficou mais poderosa que todos os campeões juntos. Não, cara, eu não comprei. Essa destruição do paraíso pra mim foi muito furado, porque os campeões tinham no mínimo força pra barrar aquela destruição. Ela queria destruir, os campeões lá levantaria lá a mão, sei lá o que, e barrava lá. Ela não ia. Furo de roteiro. Isso é furo, cara. O He-Man consegue ter a força sem a espada. E os campeões não conseguem juntos proteger o paraíso, cara. O paraíso, mano. Não, mano. Não, mano. Não, e o pior. Traz os mortos. Não, traz os mortos, dá um up nos mortos e o corpo volta poderoso. Mas e aí o paraíso? É um furinho de roteiro? E eu acho que vai ser um trama da terceira temporada. Ou da parte 3. Tomara, porque esse furo de roteiro que teve aí é um furo totalmente sem sentido, cara. Os campeões que assim, o que eu tô pensando? Na primeira temporada é explicado pro Príncipe Adam, né, que todos os campeões eles são escolhidos e que antes dele já existia outras feiticeiras e existiram outros campeões. O que isso quer dizer? Que cada campeão tem uma força equivalente. E o campeão mais forte era o primeiro He-Man, não. O primeiro campeão lá que tinha força. Ele era uma cara mais forte de todos. Ele era mais... O Grayskull, ele era mais forte que o He-Man, pô. E é o seguinte, ele tava lá no paraíso, porque na primeira temporada mostra que o He-Man, quando ele foi ressuscitar, o Grayskull fala o seguinte pra ele: você pode ressuscitar, mas você não vai mais voltar pra cá. Você vai, entre aspas, virar lá uma folha, um mato, alguma coisa assim que é uma flor, né? Que é aquilo que todo mundo vira, né? Todo mundo que morre não vai ter uma chance aqui no paraíso. Só quem faz alguma coisa diferente. E beleza, o He-Man foi e concordou com o Grayskull. Pô, o Grayskull tava no paraíso. E a feiticeira adquiriu força de quem? Não foi a força, exatamente a mesma força que o Esqueleto, exatamente a mesma força que o He-Man? Como assim ela é muito mais poderosa que eles, cara? Não comprei. Essa ideia não comprei. É um furo meio... Netflix, traz a temporada 3, hein? Traz a parte 3. Explique esse furo. Explica por que a feiticeira é tão mais poderosa que o próprio Grayskull, que praticamente, né, distribuiu esse tipo de energia, né? Praticamente ele é o dono da energia e ele foi destruído pela própria energia. Não. Não. Mas tudo bem, né? Vamos passar um paninho. É um furinho ali, né? Vamos passar um paninho aí, porque... Avisa aí, Netflix, traz a parte 3. Traz a temporada 3 aí, porque a gente quer saber o que vai acontecer. Se vai ter um furo ou não, mas enfim, né? Mas eu queria... Ô, Eliezer, eu queria saber de vocês... Depois que ocorre todo esse enredo e o He-Man consegue tudo derrotar e o Esqueleto fugir, que você achou da última cena, hein? Por isso que eu falo que vai vir She-Ra só por causa da última cena. Só por causa da última cena. Da entidade placa-mãe. Então, cara, sim.
a possibilidade de vir a She-Ra por causa daquela última cena é muito grande, até porque é uma referência, né? Eles deixaram meio que aberto a referência, né? E essa referência aí da She-Ra, digamos assim, da placa-mãe e tal, eu achei uma coisa bacana, cara. É uma abertura de um novo leque, de uma continuação que pode ter uma super heroína aí que a gente gosta, né? A She-Ra praticamente ela era uma crossover do He-Man na versão feminina, né? E ela era interessante. Eu assisti a She-Ra, cara. Eu assisti He-Man, assisti a She-Ra. Claro que quando eu era muito pequeno, né? Mas eu cheguei a ver. Eu acho que vai ser legal, cara, se a She-Ra aparecer. Mas pelo que eu vi ali é porque assim, quando o esqueleto ele tá meio que a entidade placa-mãe tá pegando ele, ingerindo aqueles componentes tecnológicos, dá um close assim na parte ali, eu acho que da testa, forma tipo um holograma de um desenho. E eu procurei esse holograma a fundo, né? E pelo que vi, é aquele inimigo chamado Hordak. Quem que é o Hordak? É o arqui-inimigo da She-Ra. Por isso que eu falo, She-Ra vai vir aí. Só por causa dessa última cena e por causa dessa figura aí. Porque se você for procurar Hordak, pode procurar depois. Hordak. Você vai ver o mesmo desenho nele, naquele holograma. Entendeu? Eu até lembro que eu mandei naquele grupo secreto lá que a gente faz parte ali. Ou se eu mandei no privado. É uma logo. É bem parecida com... uma referência, né? É como se fosse os Vingadores... Quando o Thanos ele dá aquele clique, né, com o dedo, né? Aí quando ele dá aquele clique com o dedo, aí metade do universo desaparece. Aí o Nick Fury, na cena pós-crédito, ele antes de desaparecer, ele aperta um botão, aí cai lá um negócio meio que antigo no chão, acho que um bip, não lembro o que é aquilo lá. E aí tem um logotipo. E foi uma referência para vir a Capitã Marvel, né? E aí meio que parecido isso aí. Eu achei meio que parecido isso aí. Esse logo aí é meio que uma abertura para o vilão da She-Ra vir. E se vem um vilão, com certeza a própria She-Ra vai vir. Com certeza. Opa. Exatamente, é isso que eu tô achando, né? Mas eu curti pra caramba a animação, eu achei que encerrou bem, mas por isso que eu falo, não vai fechar o arco aí. She-Ra vem aí, ou quem sabe, Netflix, traz a parte 3, hein? Vamos para as nossas considerações finais, hein? Eliezer, se você fosse para dar uma nota para essa parte 3, qual nota que você daria de 0 a 10? Olha, cara, como a parte 1 eu dei uma nota muito baixa, eu também não gosto de subir muito drasticamente, sabe? Tipo, que meio que é opinião controversa se eu faço isso. Então eu dou um 8. Um 8 é uma nota muito boa, mas não dou um 10 não, porque digamos assim, né, me divertiu muito, mas a primeira temporada é a culpada de não receber um 10, pronto, falei. Olha, eu dei 7,5 no início, mas eu vou aumentar meio ponto, por causa que soube construir uma virada de jogo muito boa, assim. A primeira temporada eu achei que construiu bem, mas faltaram algumas coisas. Essa parte 2 eu achei que construíram algumas coisas, soube construir vários backgrounds e tudo. Tirando a previsibilidade de roteiro e tudo, uma nota 8 de 10. Então eu acho essa minha nota final. E... como diz o nosso quadro, bom ou ruim é bom.
Mas é isso aí. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que conseguiram escutar o nosso podcast. Vocês são pessoas guerreiras, pessoas que têm objetivos de evolução mental nesse meio nerd, nesse meio geek, nesse meio otaku, nesse meio que a gente considera o meio da ficção. Então, meus parabéns para você que conseguiu chegar até aqui. Peço para vocês que compartilhem o nosso podcast para outras pessoas, para que elas tenham acesso ao nosso conteúdo, né? E como em todo final a gente fala, né? A gente faz o nosso jabá, que nem diz o Jonathan, para os nossos convidados. Você consegue encontrar a gente em vários locais, né? Só antes de encerrar, gostaria de agradecer a todos vocês que participaram. Um abraço. E Jonathan, qual é o local que as pessoas conseguem encontrar a gente? Você acha nós aí nas principais plataformas aí, você escuta nós no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Rádio Pública, entre outras aí. E também sigam nas nossas redes sociais, @podmeunerd e @podmeunerd_oficial, que a gente vai trazer aí um conteúdo bacana. Semana que vem a gente vai trazer novos episódios aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilhem aí com quem vocês conhecem, tá? Vamos espalhar a palavra do Pod Meu Nerd aí, tá? Mas, pessoal, esse foi o nosso episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais.